Pessoal, vamos lá. Agora nós vamos discutir um pouquinho como resolver uma equação de segundo grau a partir da sua fórmula resolutiva, né? Que para muitos ela é conhecida como a fórmula de Bhaskara, mas só no Brasil ela é conhecida dessa forma. Em qualquer outro lugar ela é tida como fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, né? Qualquer. Outra coisa, nas outras aulas nós vimos como experimentar valores, né, de x para saber se aqueles valores são raízes da equação ou não. Agora nós vamos descobrir quais são esses dois valores que todas as equações de segundo grau têm, né, os valores reais. Então, são exercícios da página 28 e 29, né, lá da apostila do primeiro bimestre aí do Sistema Cajamar de Ensino. Bom, nós já sabemos que toda equação de segundo grau, ela é escrita da forma ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, né? São os números aí, os coeficientes, né, que acompanham uma equação de segundo grau. O x, né, que é a incógnita aqui, pode ser o x, pode ser o t, o y, o v, pode ser qualquer letra representando a incógnita x. E os valores aqui dos coeficientes também pode ser qualquer letra, porém é comum utilizar a letra A para o coeficiente que acompanha o x², B para o coeficiente que acompanha o x e C para o coeficiente que não acompanha a incógnita. Tudo bem? Então aí, sem mais delongas, né, sem demonstração, nós vamos dizer que a fórmula resolutiva, né, para encontrar o valor de x em uma equação de segundo grau, ela é dada por esse quadro aqui, né? X, né, a incógnita, nesse caso aqui da nossa equação, a incógnita é x, então nós vamos substituir aqui x. Se fosse y, seria y é igual, t é igual, r é igual, tudo bem? Mas no nosso caso aqui, a nossa incógnita é x. X é igual a menos b, menos este valor aqui, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque toda equação de segundo grau, nós já discutimos, toda equação de segundo grau ela vai ter dois valores para a incógnita, tudo bem? Dois valores reais. Pode ser que não sejam reais, mas esse nós vamos discutir em outro momento. Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o produto do A pelo C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Essa variável B, né? Essa variável A e essa variável C são os coeficientes que acompanham aqui as incógnitas na equação de segundo grau, tudo bem? Então, dessa forma nós vamos dividir essa equação aqui, né, em duas, né? Como eu disse para vocês, toda equação de segundo grau ela vai ter dois valores, né? Duas raízes. Então eu separei uma aqui, ó. X é igual a menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes o a, ou o x vai ser menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes ac, tudo isso dividido por 2a. Então, uma equação de segundo grau, nós vamos utilizar esta fórmula para encontrar as raízes dela e nós vamos dividi-la em duas partes. Uma para raiz positiva aqui, né? Para adição da raiz e outra para subtração. Tudo bem? E outra coisa também. Esse valor que vai dentro da raiz aqui, b ao quadrado menos 4ac, nós vamos chamá-lo de delta. Por quê? Nós vamos discutir primeiro a resolução
do valor delta para depois nós virmos para esta equação aqui. Tudo bem? Assim, nós teremos algo do tipo, ó, x é igual a menos b mais raiz de delta, ou x é igual a menos b menos raiz de delta. E quem é o delta? O delta vai ser o b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Nós vamos resolver o valor dele separado para depois substituí-lo no lugar da raiz. Para não ficar muita informação aqui dentro, tudo bem? Então, nós vamos pegar agora, fazer um exemplo aqui, né? Determine as raízes de 1x² menos 5x mais 6. Tudo isso igual a zero. Tudo bem? Então, aqui nós temos 1x², temos menos 5x mais 6. Tudo isso aqui tem que dar zero. Tudo bem? Onde o coeficiente A é 1, quando não tem ninguém aqui é o 1, nós estamos vendo aqui 1x², o B, o coeficiente B, é o menos 5, e o coeficiente C é o 6, tudo bem? Aquele que não acompanha x. E como eu tinha dito ali em cima, né, nós vamos primeiro resolver o valor de delta. Então, vamos lá. Como a formulazinha do delta vai ser delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? No lugar dessas letras, b, a, c, eu vou substituir os valores b, a, c. Tudo bem? Então, vai ficar delta é igual a, abro parênteses. Por que abro parênteses? Porque o b é negativo. Quando o número é negativo, é muito importante nós colocarmos entre parênteses para não termos problemas aí na hora da operação. Menos b, né, que ó, vai ser menos 5 no lugar do b, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Tudo bem? Então, delta vai ser menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais. 5 ao quadrado, 25. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ou seja, ó, eu multiplico 4 pelo 1, dá um resultado, deu 4, né? Ó, 4 vezes 1, 4. O resultado dessa multiplicação eu multiplico pelo 6. 4 vezes 6, 24. Então, o delta vai ser 25 menos 24. O delta vai ser 1. Então, agora, depois que descobrimos o valor de delta, agora nós vamos utilizar essas duas formulazinhas aqui, para encontrar uma raiz e para encontrar a segunda raiz, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar essa aqui. X é igual a menos b mais raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Tudo bem? Então, x vai ser menos 5, tudo bem? Ó, o 5 é negativo, né? Porque o coeficiente b é negativo, então eu coloco ele entre parênteses, tudo bem? Mais raiz quadrada de 1. Por que 1? Porque o delta, o valor dele deu 1. Então, no lugar do delta, eu coloco o valor 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Por que 1, professor? Porque o A vale 1. Então, no lugar do A, eu vou colocar 1. Então, x é igual a menos com menos, mais 5.
mais a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, x vai ser 5 mais 1, 6. E 6 dividido por 2 é 3. Então, uma das raízes vale 3. Agora vamos para outra. Agora vamos pegar esta fórmula aqui. X é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos 5. O b, o coeficiente b é negativo, eu coloco ele entre parênteses. Menos raiz quadrada de 1. Por que de 1? Porque o delta deu 1. Então, no lugar do delta, eu vou colocar 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Esse 1 aqui é o valor do coeficiente a. Tudo bem? Então, x é igual a menos com menos, mais 5, menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, x é igual a 5 menos 1, 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, uma das raízes dessa equação é o 3 e a outra raiz é o 2. Então, nós podemos dizer aqui que o conjunto solução vai ser 3 e 2. Tudo bem? O conjunto solução dessa equação é 3 e 2. Se vocês fizerem igual nós fizemos nos outros exercícios lá, é só pegar esse valor 3, substituir aqui no lugar dos x, ou pegar esse valor 2 e substituir aqui no lugar dos x. Vocês vão ver que o lado de cada igualdade, o primeiro membro, tem que dar 0. Tudo bem? Então, a utilização da fórmula de Bhaskara, né, a conhecida aqui no Brasil assim, ou a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, é desta forma aí. Já já nós vamos fazer mais exercícios. Abraço.